que cabe em 97 anos de história, uma bagagem inteira de momentos. A dona Ana Zeitmer, por exemplo, é como um baú de histórias. Ela chegou aos 97 anos lúcida, ativa e com um sorriso. O sorriso de quem marcou vidas. Sim, a dona Ana marcou a vida de dezenas de mulheres na pequena São Bento do Sul dos anos 40 e 50. Ela confeccionava vestidos de noiva para as moças da sociedade são-bentense. Os modelos, apesar de serem discretos, traziam elegância e sofisticação. O que mais impressiona é que tudo era feito de maneira simples. Ana tinha que se virar para fazer o corte do tecido e confeccionar o vestido de maneira precisa. Mas com a máquina de costura guardada até hoje, ela colocou todo o coração e criatividade para dar vida aos vestidos. Bonita história, não é? Mas para chegar até a costura, muita água rolou. Ana nasceu em São Bento do Sul e começou a vida na localidade de Sertãozinho, que fica às margens da BR-280. Apesar de ser brasileira, ela era de família alemã e, consequentemente, foi alfabetizada em alemão. Ela ainda guarda relíquias da época, como este livro de histórias e o caderno de anotações. Junto do aprendizado, Ana trabalhava na roça e ajudava a trazer sustento para a família. Trabalhei muito na roça, trabalhei muito na costura. Solteira só na roça. Casado, depois começar a costurar. Primeiro também na roça, lá em Sertãozinho. Por saber somente alemão, ela não podia ir a qualquer lugar, pois naquela época, quem fosse descoberto falando uma língua que não fosse português estava em maus lençóis. Ana, que estava se preparando para casar em 1942, não pôde ir ao centro da cidade para comprar um sapato branco. Ela teve que ir então ao altar com um sapato preto, o mesmo utilizado na primeira comunhão. Os anos passaram e a vida começou a ficar um pouco mais fácil. Ana e o marido então se mudaram para a cidade na década de 50 e construíram mais um capítulo da história no bairro Oxford. Com a nova vida, um novo empreendimento surgiu: as bebidas Zeitmer, comandada pelo marido e ela. A fábrica produzia diversos licores, como o de pêssego. O trabalho deles rendeu até meados de 1975, quando eles venderam a empresa e as atividades foram encerradas. Nessa época, a família já havia se mudado para o centro de São Bento. A partir dali, a vida de Ana passou a ficar mais calma. A velhice chegou e ela parou de costurar. Mas a semente do corte e costura gerou frutos, já que as gerações depois dela também entraram no meio. A sobrinha Ângela é um exemplo de quem carrega a missão da família com orgulho. Comecei a pegar gosto pela costura, igualzinho como ela. Ela costura, a minha irmã também costura. Então, já vem da minha mãe, vem da avó, e vem de bisavó e de tataravô, que era alfaiate já na Alemanha.